Vemos uma cidade do alto. No tempo de 10 anos, a Federação do Reino do Leste. Vemos também diversas pessoas aparentemente superpoderosas. Uma energia cai do céu e uma explosão acontece. Vai cair. E para prevenir isso, tenho que me tornar seu patrono. Com isso em mente, não esperava se escalar nesse nível. Em um quarto, o rapaz pensa: eu fui um escravo remunerado, trabalhando 78 horas por semana, até eu possuir um nobre num mundo de fantasia. É uma coisa boa? Sim, até que é. Segurando um livro, ele questiona: que merda tá escrito nisso? Não era pra ter os hacks de protagonista? O mordomo pensa: está segurando de cabeça para baixo. Ele segue pensando: nesse mundo, sou um analfabeto e sem nenhum poder especial. Jovem mestre, sua refeição está pronta. Isso foi gostoso. Ele pensa após comer. Finalizou? Irei te ajudar com seu banho antes de ir dormir. Ser um jovem mestre da família de um conde, onde posso ser inútil e mimado? Isso que é vida. Nem sei onde estou. Os jovens mestres irão voltar amanhã, então durma cedo hoje. Escutando a empregada, ele pergunta: quem? Ela responde: os jovens mestres Léo e Tônio Palácio. Por que fala como se não conhecesse sua família? O quê? Palácio? Por que esse nome me parece familiar? De repente, ele se entristece na banheira. Espera, estou em Psiquedélia? Psiquedélia é um RPG de turno. A coisa é, não importa que rota escolha, quando 5 grandes pegadas aparecem, que são fúria, ganância, preguiça, orgulho e obsessão, o reino, a nobreza e a cidade, basicamente tudo, vai começar a perecer. Entre eles, a Casa Palácio, o filho mais velho, Léo Palácio, rei das garotas de programa, e o segundo filho, Tônio Palácio, rei das drogas. É uma família de arruaceiros. Isso faz parte da missão secundária antes do episódio principal começar. Sim, reconheço esse lugar. Vemos a tela da missão secundária mencionada. Missão secundária 1. Investigue o reino de Astéria, Casa Palácio. A Casa Palácio está envolvida com prostituição e tráfico de drogas. Esses comandam uma organização chamada Avalon. Tá de sacanagem comigo? Os Palácios são os primeiros a serem atacados pelos 5 grandes pecados. Missões secundárias aqui dão muito XP. Ele está no corpo do vilão extra, terceiro filho da Casa Palácio, Alan Palácio. Por favor, quero voltar a ser um CLT escravo que trabalha 78 horas por semana. Do que adianta viver uma vida de luxo se vou morrer em 10 anos? Isso é pior do que 6 meses de salário atrasado. Como fui possuir um personagem sem nenhum poder? Os outros sempre se dão bem. Espera, poder? Certo, saber o que acontece daqui 10 anos é como ser um profeta. Por que eu não removo o que fez esse mundo perecer? E então, decidi mudar os 5 grandes pecados para poder ter uma vida tranquila. Não poderia ser que ainda são crianças? 2 meses depois, resgatamos órfãos do orfanato, Centro de Testes Humanos do Leste, e deixei o cuidado do orfanato com uma garota chamada Yutia. Quem diz isso é Evan, o cavaleiro do Alan. Eu sou bom de taco. Eles são muito habilidosos. Alan pergunta: certo, é um elogio, certo? Não posso saber com base na sua expressão facial. Ele responde: sim, é claro. Evan, eu espero trabalhar bem junto de você. Evan diz: não acho que eu vou me acostumar com isso tão cedo. Alan pensa: ele costumava ser bem óbvio quanto às suas emoções. Sinto que a possessão do corpo endureceu essa cara. Evan comenta: de qualquer forma, obrigado pelo elogio, jovem mestre. Evan é um personagem raro em Psiquedélia, porque sempre é honesto e leal, mesmo em meio a todas as traições. O contratei assim que o encontrei. Disse que o nome dela era Yutia, certo? Sim, posso ver o porquê. Mesmo com meus olhos, que trabalhou muito tempo como mercenário, ela não era uma criança normal. Evan encara a garota presa. Ela era forte o suficiente para não entender o motivo dela ter sido presa.
Por que não traz ela aqui? Não tem nenhum benefício manter ela lá. Alan responde: você está certo. Em seguida pensa: pode parecer que estou negligenciando ela ao invés de usá-la, mas deixar ela lá faz parte do meu plano. Yutia Bludia, uma não-humano que assinou um contrato com entidades de outro mundo para obter poder, e vai se tornar a fúria dos 5 grandes pecados, matando centenas de milhares de pessoas. Mas não vai se tornar a fúria se crescer em paz. Finalmente cuidei de uma bomba. Preciso apenas dar uma desculpinha. Assim, ele começa a responder: bem, você sabe, não é a hora ainda. Evan questiona: não é a hora ainda? Sim, garanta que ninguém fale sobre isso. Invista fundo neles também. Entendido. Alan diz: dê isto para Yutia. Evan questiona: uma carta? É importante? É só para ver como ela está. Achei que deveria tranquilizá-la de alguma forma, já que passou por muita coisa. Evan questiona novamente: uma carta de conforto? Prometo que irei entregá-la. Evan parte e Alan observa da janela. Mesmo que eu não saiba o que iria tranquilizá-la, pelo menos é melhor que nada. O real propósito dessa carta é para usar frases que ouvi dezenas de vezes. Vemos um arcebispo no jogo dizendo: esse é um feitiço que pode me tornar um amigo de um não-humano como você. Deve te tornar amigável. Pecado da fúria, se acalme. Agonia das trevas, impassividade da luz, pertencente à queda. Durante a história do pecado da fúria, a vemos gritando: é muito tarde. No jogo, as tentativas para acalmá-la falham e a luta começa. Mas pode não ser tão tarde agora. Depois de cuidar de um, devo ir para o próximo? É ridículo se tornar amigo de um monstro por causa de uma frase. Mas talvez funcione, já que adoram algum deus de outro mundo. É difícil de descobrir a forma que pensam. Tipo, eles são como lunáticos. Evan, encarando a garota, pensa: a mana que sinto dela é inacreditável. Ela é uma criança estranha, como se não tivesse emoções. De repente, a criança diz: disse que o Sr. Alan me mandou essa mensagem porque ele não me quer do seu lado. O quê? Porque... Receoso e olhando para a garota assustado, Evan pensa: manifestar mana dessa forma é possível apenas estando no reino da maestria. Ele se lembra do que foi dito: não é hora ainda. E em seguida responde a garota: sim, tempo. Ele disse que ainda não é hora. Ela diz: entendo. Ela abraça a carta e diz: é uma promessa que apenas eu e o mestre saberia. Entendi o que ele quis dizer. Diz a rainha de sangue Yutia, pecado da fúria, filha dos monstros. Enquanto isso, gostaria de aumentar minha vida repleta de luxos. Até a lua está brilhando para mim, para trabalhar mais duro no próximo. Ele adormece. No outro dia, vemos livros caindo em sua cabeça. Não está aqui? Procurar pistas sobre o terceiro chefão tá me dando nos nervos. Evan entra no local e diz: jovem mestre, salvamos a segunda criança que você me mencionou. Salvou? Garantiu de tratar ela muito bem? Evan responde: é claro, depois de salvar ela do mercador ilegal. Enquanto ele explicava, alguém chuta a porta. Olha só se não é o Alan, diz o segundo filho do conde Palatio, Tônio. Por que um analfabeto tá segurando um livro? Eu escutei que estava estudando recentemente. Ei, responda ao seu irmão. Ele pensa: ele é sempre um saco. Como o Alan aguentava? Gostaria de revidar, mas... Ele se curva e diz: parece que deseja usar a biblioteca. Estarei saindo. Sabe o seu lugar, hein? Ele diz, pisando na cabeça de Alan. Mas algo passa à frente da sua face. Vemos uma faca presa na estante e um outro dizendo: insetos barulhentos. Mas o quê? Não quero que sangue seja a primeira coisa que vejo de manhã. Então, mete o pé. Esse é o primeiro filho do conde, Léo Palatio. Irmão, te disse para parar com isso quando entra na biblioteca. Léo responde: você fede a drogas.
Saia enquanto pode. Alan fica apenas parado no chão. O condado de Palatio sumiu rapidamente do jogo, mas sua força é maior do que pensei. Basicamente, os irmãos Merdinhas estão lutando pela posição de chefe da família. Grande figura do submundo, o rei da cafetinagem e o gerente do cartel de larga escala, o rei da droga. Não posso mexer com eles pelo bem da minha vida. Ele foge da sala enquanto os dois brigam. Vou viver de forma feliz, sendo filho fraco e inútil. Enquanto ele está debruçado sobre um sofá, Evan conversa com ele. O segundo filho não parece ser normal também. Alan olha para Evan. Evan pensa: como esse ser descobriu sobre o mercado de escravos e experimentos biológicos acontecendo em outra região? Como? Parece que ele andou se preparando muito. Jovem mestre, você é bem peculiar. Você enviou a criança para o orfanato? Alan pensa. Ele disse que a criança não era normal? Bem, está certo. Ele é de escala catastrófica. Com um reino unido composto por várias nações, a nação central é o reino Kalian. Quem salvamos do mercado de escravo foi o segundo boss de Psiquedelia, Deus Macallian. Depois de ser vendido e abusado por todo lugar que passava, ele se tornou um dos 5 grandes pecados, o pecado da preguiça. Então, aniquilou os reinos da forma mais horrorosa possível. Foi nesta parte da história que muitos jogadores ficaram surpresos com a crueldade do jogo. Ao contrário do seu apelido, ele ficou conhecido como alguém que trabalhava duro para pagar tudo que mereciam. Por isso, enfatizei para tratá-lo com gentileza. Alan diz: a razão pela qual o enviei para o orfanato não é a hora ainda. Evan responde: como eu esperava. Então, a carta que enviou para a outra criança é sobre a segunda criança? Bem, sim. Com um pouco de conversa, disse para cuidar da criança doente que enviei. Vemos o garoto parado. Você está quebrado. Isso são traços daquilo. Foi a cabra negra, não é? E mesmo assim, a grande lua te escolheu. Parabéns. Então, sinta o poder que recebeu e deixe seu potencial ser liberado. Caso seja leal e siga as ordens, você poderá ter sua vingança. Agora, devo mandar minha resposta com uma leve saudação. No castelo, cadê o terceiro? Evan abre a porta gritando: problemão! O merda! Digo, o segundo jovem mestre. O quê? Aquele merda já morreu? Após a notícia, vemos o funeral. Meu senhor, como isso foi acontecer? Estou tão chateada. Enquanto elas conversam com o patriarca, ele pensa: trazer drogas e garotas de programa para o funeral de seu filho. Sabia que essa família era conturbada, mas droga, faz sentido o gênero de fantasia sombria. De qualquer forma, para o Tony morrer de uma queda acidental, é diferente do que me lembro. No jogo, ele chorou desesperadamente, dizendo que finalmente o matou. Ele está com uma cara de quem teve sorte. Pelo menos esconda essa expressão. O culpado deve ser o Léo ou um de seus seguidores. Mas mesmo assim, tenho que resolver outros problemas. 1 ano depois, como o problema de sucessão foi resolvido e Léo virou encarregado do cartel, o condado se tornou ainda mais pacífico. Enquanto isso, eu e o Tia nos tornamos amigos à caneta. Se eu manter contato com ela, será útil no futuro. Na carta que ela escreveu, vemos: Yur é muito bom no pique-esconde. Hidan é muito bom no jogo de guerra. Deus continua crescendo sem problema e ele gosta de fazer marionetes. Ao ler a mensagem, ele diz: são boas crianças se olhar assim. Uma outra parte da carta diz: aqui está a lista de patrocinadores deste mês. Ele reage: a lista cresceu novamente. É interessante que mais patrocinadores continuam contribuindo para um pequeno orfanato. Evan comenta: embora incomum, é uma coisa boa. Certo, sobre aquilo que estava procurando, recebi um chamado de uma guilda de informações sobre terem achado uma pista. Sério? É um alívio. Com essa resposta, ele pensa: devem ser livros ancestrais sobre o terceiro boss. Finalmente vou achar algo. Tudo está indo muito bem. Que manhã pacífica. Sangue é jorrado em direção a uma parede.
Isso acontece na biqueira Margot. 2 homens caminham enquanto conversam. O mais velho da família Palatio é bem generoso, sempre dando ótimas recompensas. O outro cabeludo diz: sim, nossa organização tem algumas centenas de membros. Um pouco mais. Não, minhas mãos estão se movendo sozinha. O homem que conversava com ele de repente grita por ajuda enquanto aponta uma lâmina para sua própria direção. Ajuda! Em seguida, todos começam a se atingir. Os homens pedem socorro enquanto alguém se aproxima. Adorei o espetáculo de marionetes de hoje. Parece que tenho mais coisa para relatar. Tem algum ponto em fazer isso? Por quê? Tem dó deles? O garoto responde: não, porque eles matam pessoas para criar drogas. Não sei se tem algo a ver com minha vingança. E o tia responde: é claro que tem. Esta é a base para criar um espaço em retorno para ele. Como podemos deixar aqui sujo para quando ele chegar? Entendi, responde o garoto. Os 2 deixam o local. Vemos as crianças no ar. Tudo vai prosseguir de acordo com a sua vontade. Uma explosão acontece. Nós, a Lua Índio, seremos sua espada. A explosão deixa uma cratera no chão do local. Já fazem 2 anos que estou trocando cartas com a Yutia. Evan caminha pelos corredores procurando por Alan. Tô de volta. Você estava aqui. Evan! O 5º foi mandado para o orfanato também. Alan, recebendo a notícia, até chega a se emocionar. Nesse tempo, salvei os pecados que faltavam. Ele diz: aqui, coma, e entrega uma fatia de bolo. Tive problemas procurando a ganância, a terceira, mas fazer o Evan trabalhar com meu conhecimento sobre o jogo funcionou. Bom trabalho, pode descansar agora. Evan pergunta: isso é para deveres relacionados ao orfanato? Sim. Mas que alívio, responde o guarda. Não está feliz, jovem mestre? Estou, responde ele. Não parece, diz Evan. Eu estou sorrindo agora. Ele fala isso e aponta para a própria boca. Vou fingir que acredito. Após um tempo, o vemos se despreguiçando e deitando na grama. Não esperava as coisas irem tão bem. Em Psiquedelia, os cinco pecados viravam isso por causa do seu horrível passado. Mesmo que agora seja o passado, antes de serem pecados, as chances de salvá-los antes que sofressem esses eventos eram baixas, e estava preocupado de resgatar eles após estarem traumatizados. Como está indo o orfanato? Evan diz. Aqui a carta. Como sempre, tudo vai bem. Eles pareciam bonecas quebradas, mas agora parecem estar iluminados. Sério? Acho que não precisamos mais contratar um cuidador separado. Não pensei que Yutia faria um trabalho tão bom. É por conta do enredo de seu personagem ser sentimental quanto ao orfanato? Acho que não gostaria que eu interferisse mais. Yutia é uma boa garota em certas coisas. Evan pergunta. Isso fala algo de importante? Vemos parte da carta. Todo mundo está bem. Alguns em particular estão crescendo bem. Não precisa se preocupar com um Deus. Além disso, não se preocupe tanto sobre as outras crianças. Assim, Alan diz. Não. Estou apenas vendo que estão crescendo bem. Em seguida, pensa. Como estão crescendo, posso dizer que o meio ambiente é um aspecto precioso. Evan pergunta. Quando planeja conhecer as crianças, você sempre fala que vai ir. Sobre isso... Enquanto prepara uma resposta, ele pensa. Não planejo conhecer eles. Mesmo que seria bom ficar próximo deles, eles não têm uma personalidade que eu gostaria de ter por perto. Talvez seja por causa da forma brutal que os pecados foram criados. Não será tão ruim depois de salvá-los, mas ainda tenho medo. Então ele responde. Daqui uns 5 anos? Entendo, diz Evan. Além de que preciso de habilidades para me proteger desse maldito mundo de fantasia. Ele pensa enquanto utiliza algum tipo de magia. Felizmente, não precisa de talento para magia e esse corpo é perfeito. Evan comenta. Já escutou falar da Lua Azul? Lua o quê? Eu nunca ouvi falar. Evan explica. É uma organização que ganhou fama por caçar criminosos. Estão limpando o lixo? Isso é algo bom. Em seguida, Alan pensa. Nunca ouvi falar deles. Logo devem desaparecer. Escutei que matam até nobres. Achei que iria saber sobre eles. Evan,
Durma perto do meu quarto a partir de agora. Ao anoitecer, no orfanato. Certo. Vamos ouvir o relatório desta semana. E sobre o norte? Arranquei todas as cabeças de comerciantes de escravos. Diz Seo Hang, pecado do orgulho. Nem conseguiram ver quem foi. Suas roupas são ótimas. Disse que iria deixar eles viverem se falassem a cor dos meus olhos. Ninguém falou. Os corpos estão queimados. Comenta Rini, pecado da ganância. Acabei no sul também. Dei conta de todos os centros de teste ilegais de humanos e transformei os merdas da Avalon que estavam causando problemas em carne moída. Quem diz isso é Radan, pecado da misofobia. Ótimo. Tudo está indo de acordo com a sua vontade. Nós existimos pelo bem da Grande Lua. Organização secreta que trabalha para a Grande Lua. Lua Azul. Entretanto, um problema apareceu. Yutia questiona. Que problema poderia acontecer quando é tudo perfeito de acordo com sua vontade? O chefe da Avalon não é o filho mais velho da família do Conde? Encontrei uma ordem escrita perigosa enquanto estava no sul. O filho mais velho do Conde parece estar atrás da vossa grandeza. O quê? Entendi. A energia de Yutia faz os outros tremerem de medo. Na carta, vemos a mensagem. Depois do Conde morrer, mate ele com veneno. Lendo a mensagem, Yutia diz: Entendi. 2 anos depois, vemos um outro funeral. Meu pai, Conde Palatio, morreu. Sua morte foi espalhada como sendo insuficiência cardíaca. Mas é claro que foi por overdose. O quê? A Lua Azul atacou novamente? Sim, atacaram na última noite. Todos foram mortos novamente? Enquanto escuta, Alan pensa. Parece que ficaram mais atentos sobre a Lua Azul. E com a morte do Conde, sem que ninguém importasse, acabou em silêncio. O que planeja fazer agora, jovem mestre? Nesse ponto, o primeiro jovem vai... Hã? Por que todas essas malas? Ele diz: prepara suas coisas, vamos fugir. Evan questiona: desculpa? Seu plano é meter o pé? Não totalmente, estamos indo para baixo. Baixo? Fala de Rodmill? Exato. Planejo ir para uma cidade pequena, para o sul de Palatio, Rodmill. Sua carruagem parte. Seu irmão o encara a partir da sacada. Um pão com ovo é preparado em um outro momento. Alan é quem cozinha. Ele e Evan sorriem. E em 3 dias, eu voltei. Agora é o funeral do meu irmão? Não acredito que voltei aqui. Ele morreu de uma forma diferente? Por que já morreu? Foi esfaqueado no coração, né? Quem poderia ter o matado? Ele resolve perguntar para alguém. Ei, sobre a causa da morte, o guarda se assusta e diz: desculpa por olhar para você. O que tem de errado com eles? Jovem mestre. Evan, achou algo? Sim. Bem, jovem mestre, você foi aquele que fez a Avalon desaparecer em uma noite? O quê? Não muito tempo atrás, do dia em que Alan partiu para Rodmill. Jovem mestre, não seria melhor ir para uma cidade? Ele pensa: não, jamais. Rodmill é o último destino que eu preparei, salvando 5 grandes pecados e impedindo a ruína do mundo. Rodmill não tem nada a ver com a história original, e a Vila Palatio também está lá. É o lugar perfeito para o nobre viver, e viver sem fazer nada. Pensando isso, ele diz: tudo tem uma razão. Evan diz: você não pode mais me enganar. Você sempre disse essas coisas quando não está incomodado. Coisas boas são ótimas, ele responde. Vemos a visão de seu irmão observando sua partida. Eu deveria matá-lo ou não? Não importa se ele viver ou morrer. Eu estava planejando envenená-lo de qualquer forma após a morte do pai. Ele disse que iria disciplinadamente para a fronteira. Então perdi a razão para matá-lo agora. É porque as coisas com Avalon não estão indo bem? Ele apenas me irrita. Alman, siga a carruagem. Isso significa que você quer que eu mate? Pergunta Alman. O quê? Léo pensa. Alman nunca me respondeu, não importa qual ordem eu desse para ele. Então, por que ele está questionando isso de repente? Pensando isso, Léo diz: é o seu trabalho fazer o que eu te disse. De repente, um golpe perfura o seu peito.
Como você se atreve a me trair? Eu gosto de jogar. Foi legal até agora. Esse é Radan, membro da Lua Azul. Temos o credo que nos foi ensinado pela Lua Vermelha. Assim como a Lua Azul é a espada deste homem, é natural que eu me mova de acordo com seus desejos. Mas se qualquer um tentar machucar a Grande Lua, ele faz um movimento com a sua espada. Eu posso agir por conta própria. E é por isso que eu estava esperando você dizer isso. E pensar que levou 2 anos para você dizer. Os meus subordinados não o deixarão ir, diz Léo. Com suas palavras, Avalon desaparecerá desse continente para sempre. Que infelicidade. A Grande Lua te deu uma chance. Ao amanhecer, Alan se desperta. Outro dia pacífico. Eu levanto quando eu quero, como quando eu quero e sou capaz de viver a vida de um verdadeiro nobre. Eu deveria abrir uma barraca de torradeiras? Jovem mestre, você recebeu uma carta. O que é? Ele deixa a manteiga cair e lê a carta. Devido à morte de Léo Palatio, pedimos para Alan Palatio retornar. E com isso, a minha experiência de um céu expirou depois de 4 dias. E então, eu retornei para a propriedade de Palatio. O que há com todas essas reações? Jovem mestre, quando você se tornou o líder da sombra? Então, isto é, circunstâncias loucas aconteceram diversas vezes. Minha situação atual. Ei, você pode por favor me explicar por que eu sou vilão? Você é o único que se beneficia dessa situação. Depois que saímos da propriedade, Léo foi assassinado e você teve o álibi perfeito para se tornar o herdeiro. A Avalon se foi agora. Então, com a morte de Léo, nada mais irá te incomodar. Isso deve significar que você é o líder das sombras do condado que liderou o assassinato de um mestre espadachim. Alan pergunta: você está se divertindo? O que há com essas roupas? Ele volta a pensar. Onde foi que isso tudo começou? Nenhuma organização é capaz de matar uma figura do submundo em um instante. Em seguida, ele diz: agora que eu parei para pensar, há uma organização que caça outras organizações, certo? Evan questiona. Você está falando da Lua Azul? Sim. Talvez eles estejam por trás disso? A Guilda da Informação disse que a Lua Azul não está por trás disso. A Lua Azul deixa para trás uma marca ao invés de um cadáver. No entanto, foi dito que os membros da Avalon foram esfaqueados por uma espada. A estrada para o inferno foi aberta. Alan diz: Então é por isso que eu sou o líder das sombras que matou um mestre espadachim. Com isso, ele pensa: bem, a Lua Azul não aparece no jogo. Não tem como esses fracos estarem por trás disso quando eles desaparecem antes da história original começar. Então, quem diabos foi? Algum traço? Nada foi deixado para trás. Aqui também. Haviam apenas cadáveres. Eu estou de volta. Restaram apenas 486 soldados da Avalon. Como você disse, chefe, eu cortei todos no meio. Bom, perfeito. E foi assim que Avalon, uma enorme organização que dominava o reino de Astéria, foi transformada em poeira em apenas 5 dias. Eu não acho que a limpeza foi perfeita apesar disso. Yutia questiona: o que você quer dizer? Eu encontrei isso com nobres que estavam conectados a Avalon. O Duque de Altia tem uma conexão particularmente profunda. Ela lê a carta e diz: vocês já sabem o que eu irei dizer. Os outros a encaram. Eu irei cuidar disso em silêncio. Yutia suspira e diz: só mais uma coisa. O lado da Guilda de Informações está limpo, certo? Sim. Esse é o assunto que está sendo lidado separadamente da Lua Azul. Todas as guildas agem da mesma forma. Eles a chamam de Espada do Inferno feita pelo Mestre da Espada. A outra comenta: devo continuar acompanhando os movimentos? Sim. Esse assunto não deve chegar ao ouvido daquela pessoa. Eu já disse muitas vezes. Vocês sabem. Mas já que a família daquela pessoa o colocou como alvo primeiro. Yutia o interrompe e diz: isso não foi uma ordem. Nós somos espadas. Uma espada não deve pensar por si mesma, certo? A Lua Azul apenas se move por ordens. Se lembrem disso. Aquela pessoa sabe de tudo. Nunca desapontem ele. O garoto pensa: eu não entendo.
Para alguém com tamanha habilidade como Yutia sentir ansiedade e inquietação simplesmente porque ela tem medo de ser descoberta. Entendi. Tudo pela lua azul. Por ele. Sobre a mesa, cercado de papéis, Alan comenta: já chega disso. Após o funeral, houve um mês inteiro de trabalho sem fim. Eu estava loucamente ocupado. Eu quero passear e comer. Não é isso que os nobres fazem? Mesmo que eu tenha feito inimigos, a morte de Léo deveria acontecer daqui a 6 anos. Mas como o padrão das mortes dos irmãos mudou o curso do jogo, todo o atraso de deveres familiares caiu sobre mim, o herdeiro. Jovem mestre. Pessoas entram na sala com mais trabalho. Por que todo mundo está trabalhando tão duro? Quando o conde estava aqui, vocês costumavam a faltar e trabalhar com preguiça. Os homens pensam: ele está irritado? Nós trabalhamos tão duro. Eu não quero morrer. Enquanto isso, Alan pensa: os funcionários também estão trabalhando tão rigorosamente por causa dos rumores de que eu sou o mestre secreto? Ele, na verdade, é apenas um ex-escravo que só quer fazer seu trabalho em silêncio. Eu queria que eles apenas trabalhassem, sem eu ter que interferir no meio. Jovem mestre, honestamente é incrível. É muito chocante que você tenha conseguido chegar ao 2º nível após apenas 2 anos de estudo autônomo em venenos. Você tem um grande talento. Quando você cresceu tanto assim? Normalmente, levam 2 anos de instrução para alcançar o 2º nível. Magia também necessita de um talento inato na maioria dos casos. Alan diz: eu concordo que meu talento é bem decente. Ele pensa: eu treinei duro por defesa pessoal, porque eu estava me sentindo incomodado. Para fazer isso, você precisa ser capaz de controlar sua mana com precisão. Mas o que é bom é... e se estiver apenas meio pronto? Eu já usei todo tipo de magia nesse mundo de fantasia agora. No início eu estava animado. Ele comenta: se o plano funcionar, não terá mais nada perigoso. Eu lentamente irei aprender mais. Em seguida, ele segue pensando: mas agora, eu preciso desesperadamente salvar a minha própria pele. A verdade que eu percebi é que meu reservatório de mana é incrivelmente pequeno. Nada está funcionando. A capacidade de mana inata é como a classe de peso natural de um atleta. E a minha capacidade de mana é muito pequena. Tão pequena que até o treinamento não pode aumentar. Se nada mais funcionar, há apenas um método. Evan começa a dizer: certo, o seu convite para o baile finalmente chegou. Baile? Questiona ele. Assim, em um outro momento, vemos o tal baile. Ele entra acompanhado de Evan. Eu já tô cansado. Este é o baile aristocrático regular do reino de Asteria do Sul. Uma troca de nobres. Estou prestes a me tornar um conde em breve, então eu deveria usar essa oportunidade para construir um network. Formar conexões com nobres é crucial para um futuro pacífico, mas vemos as pessoas fugindo dele. Ele tenta se aproximar, mas todos correm. Não fique irritado. Escutando isso em um tom de deboche, ele pensa: irritado? Nem um pouco, isso era o esperado. Em seguida, Alan diz: Evan, te vejo depois. Eu sei que eles me desprezam por ser de baixa classe sem refinamento. Ao contrário da época do meu estimado bisavô, a atual família Palácio é cheia de encrenqueiros do leste. Mas eu não vim aqui sem nenhuma ideia. Eu vou destravar a habilidade social que eu treinei secretamente. O aroma do vinho é único. Principalmente o aroma. É distinto. Eu gostaria de ter alguns frascos em casa. Ao dizer isso, ele pensa: um sorriso suave é uma ferramenta social essencial. A mulher se assusta e foge dele enquanto diz: eu vou falar para o meu pai me preparar de uma vez. Isso não é o que eu esperava. As pessoas atrás dele comentam: ele acabou de ameaçar aquela mulher em lhe dar uma versão limitada do vinho. Ele é mais problemático que seus irmãos. Ele pensa: eu acho que ela deve ser apenas uma garota um pouco tímida. Sua pilha de saques cresceu de novo. Corcel de luxo, chá cítrico pênia, artigos em metal vilanda e vinho especial malantino. Alan diz: eu também estudei vinho. Palácio se tornou muito mais notório do que eu achei. E por conta dos rumores de que eu matei os meus irmãos se espalharam, parece que eu me tornei alguém que todos evitam. A minha vida social está arruinada. Eu irei tomar um ar fresco.
Uma moça ruiva, tomando um vinho, para e observa Alan. O vemos parado do lado de fora. Onde foi que tudo deu errado? Enquanto ele pensava isso, alguém conversa com ele. Com licença, eu posso ter um momento? Alguém falou comigo? Quem poderia ser? Ele se vira e não encontra ninguém. Eu sou Lória, a terceira filha do Duque Altia. Altia? Isso explica tudo. Ah, sim. Olá. A família Altia, uma das 3 principais famílias jogadoras das sombras de Psychedelia, conhecidos como os Encantadores do Nordeste. Então não tem como ela ser uma pessoa normal. Mas por que eu não me lembro dessa garota no jogo? Eu acho que ela não aparece em nenhum lugar no jogo. A garota diz: Eu serei direta. Por favor, me empreste sua força. Eu serei assassinada em breve. Ela foi protegida como filha da amante de seu pai até agora, mas a condição do Duque Altia piorou. Minhas irmãs mais velhas irão me matar em breve. Ele pensa: então, é uma situação de queda mútua? Não é de se espantar que eu não me lembro dela. Ela já devia estar morta quando o jogo começa. Com o poder que você tem, Lord Alan, você poderia... Ele diz: eu terei que negar. A garota continua: Eu não estou me pedindo para me ajudar sem nada. Se você me salvar, eu vou te dar metade da fortuna da família de Altia. Ele começa a andar. Eu estarei saindo. Enquanto caminha, ele pensa: eu simpatizo com ela, mas eu mal consigo tomar conta de mim mesmo agora. É melhor não dar falsas esperanças para ela. Mesmo que eu quisesse ajudar, eu não sou a figura poderosa que os rumores parecem dizer. Ele encara a expressão triste da garota. Em seguida, Alan suspira. Ainda assim, eu lhe desejo sorte. Após dizer isso, ele pensa: eu espero que você encontre um aliado apropriado. Do alto, as crianças comentam: parece que Altia se aproximou da Grande Lua. Então eu deveria passar seus bons desejos a ela, também para a Lua Vermelha. Não, está bem. De acordo com a informação, ela é a única Altia não ligada a Avalon. Então, ela é a única Altia que não é um dos alvos de Radan. Isso simplifica as coisas. Lidaremos com o resto dos Altias. Sim, prosseguiremos de acordo com o comando da Lua Vermelha. Vamos nos concentrar em bloquear informações para que o caso Avalon não chegue a ele. Alan caminha sem saber que está sendo observado. Ele pensa: eu tenho algum tipo de barreira fazendo as pessoas se afastarem? Olá. Ao escutar o cumprimento, ele pensa: esse cumprimento não foi direcionado a mim, certo? Dessa vez, eu posso realmente socializar com nobres? Sim, olá, responde ele. Ao olhar para a moça, ele pensa: o quê? Novamente? Outro jogador? Essa face eu reconheço do game. É claro, ninguém se aproximaria de mim primeiro se não fosse problema. Meus cumprimentos, Lady Zenônia. Ela pergunta: Nossa, você me conhece? É claro, você é bem famosa de diversas formas. No reino de Astéria, há 3 grandes jogadores das sombras: Altia do Norte, Palácio do Leste e Zenônia, o problemático do Oeste. Eu sou realmente tão famosa? Essa é a filha mais velha do Conde Zenônia, Kalia. Se Palácio comanda uma gangue, então Zenônia é mais como um sindicato criminal inteligente e administrado. O que eu preciso é de conexões úteis para manter uma vida nobre e pacífica. Pelo bem da minha vida boa, eu nunca devo me envolver com ela. Pensando isso, ele diz: você é tão bonita, minha lady. Muito obrigada. Eu gostaria de conversar mais com você. O que você acha? Eu adoraria, mas há muitos olhos em nós agora. Enquanto responde, ele segue pensando: por favor, só me deixa ir. Você é exatamente como os rumores dizem. Eu espero te encontrar novamente. Ela deixa o local. Alan pergunta: o que isso deveria significar? Rini comenta: as informações do caso Avalon estão sendo bem contidas. O garoto diz: mas tem uma nova preocupação. Aquele lá ainda está vigiando aquela pessoa. Parece que estamos sendo seguidos. Não há novas ordens. Continue observando e então os elimine. Jovem mestre, você tem certeza que esse é o lugar certo? Esse é realmente o Canyon que você estava procurando? É meio-dia, mas está estranhamente escuro lá dentro.
Alan, sem responder, pensa. Finalmente eu encontrei. O meu real objetivo. O efeito do terreno combina perfeitamente. É isso, com certeza. Entrando no local, Evan comenta. Se isso estiver vazio novamente, eu talvez vou chorar. Alan diz. Não, dessa vez é verdade. Enquanto responde, ele pensa. No jogo, isso não era fácil de se encontrar. A razão pela qual eu vim até o sul, sob o pretexto de ir a um baile, foi por causa do labirinto aqui. O labirinto dos sussurros. Se você resolver os enigmas em todas as 8 salas, você recebe um artefato poderoso como recompensa. Eu memorizei todas as rotas e quebra-cabeças. Hora de colocar minhas habilidades em uso. Parado, em frente a uma enorme porta, ele pensa. Nossa, ver a entrada real do labirinto na minha frente. Isso é diferente. Apesar de eu ter passado por essa dungeon diversas vezes no jogo. Evan diz. O interior do canyon parece artificial, como se alguém tivesse o construído deliberadamente. Como você conhece este lugar? Alan responde. Eu venho aqui com frequência. Como assim com frequência? Eu só tô brincando. Eu tenho meus métodos. Vamos entrar. Evan diz. Por favor, não faça brincadeiras com essa expressão. Lá dentro, vemos monstros voadores sendo esmagados por mãos. Se você errar o enigma, essas coisas vão te amassar sem misericórdia. Evan apenas observa. Como pode o jovem mestre ficar tão calmo em uma situação dessas? Nós trabalhamos juntos por anos agora, e ainda assim eu não entendo ele. Eliminando grupos criminais, pagando débitos, salvando órfãos, ajudando escravos, entregando mensagens sem sentido. Ele mal sai da propriedade e ainda assim parece que ele sabe muita coisa sobre esse local. Alan diz. Eu acertei, mas ele só se abre assim que o mecanismo finalizar. Evan continua pensando. Ainda assim, a razão pela qual eu continuo seguindo esse jovem mestre misterioso é simples. Tudo o que ele faz, de alguma forma, gera um resultado bom. O que exatamente ele está planejando dessa vez? Alan pensa. Finalmente, a porta está aberta. Eu sinto que eu vou vomitar. Eu sabia que seria cruel, mas ver isso de primeira mão, eu quase torci o meu pescoço tentando não olhar. Parece que finalmente acabou. Ele diz ao entrar em uma sala cheia de tesouros. Sim, vamos só pegar aquele anel preto e sair daqui. Aquela coisa? Parece a coisa mais inútil de tudo. Pegar qualquer outra coisa apenas traria problema. Deixe elas. Com o anel em seu dedo, ele pensa. Finalmente obtive o juramento de restrição. Após isso, ele diz. Não se preocupe, não haverá nada perigoso no caminho de volta. Por saber a rota do jogo, isso foi fácil. Evan diz. Jovem mestre, você viu isso vindo também, não é? As pilhas de pedra dentro do canyon são golems. Evan pensa. Um novo inimigo desconhecido. Esse é o pior cenário possível. Se eu conseguisse pelo menos tirar o jovem mestre daqui em segurança. Alan intervém e diz. Dessa vez eu vou lidar com isso. Não importa o que você esteja planejando, encontrar uma rota de fuga deveria ser a primeira coisa. Os monstros se preparam para atacar. Espere, magia de segundo nível não é o bastante. Alan diz. Eu invoco o juramento de restrição. Assim que ele faz isso, os monstros param à sua frente. Fragmento herdeiro da grande vontade de Niácula. Fale 2 restrições que eu posso emplacar. Ao ouvir essa voz, ele pensa. No jogo, essa parte aparecia como uma janela de escolha. Uma voz. O juramento de restrição. Vemos uma face à sua frente. É um artefato do tipo de absorção que, como seu nome indica, permite que o usuário imponha restrições a si mesmo em troca de poder. A voz quase fez esse mundo parecer real. Primeiro, diga. Sempre farei os sinais de mão da Babilônia ao usar magia. Escutando isso, a voz questiona. O que você deseja através dessa restrição? Alan responde. O poder de distorcer as leis do mundo um pouco mais. A voz diz. Concedido. Alan olha para cima e diz. Segundo, ao usar magia, eu cantarei rigorosamente as palavras da Babilônia. O que você deseja com essa restrição? Ele responde.
Maior poder para desafiar as leis do mundo. A voz não diz nada. Alan pensa. Eu fiz alguma coisa errada? Eu imitei o símbolo exato do ícone, apenas em caso. Ao escolher as restrições de sinais de mão e palavras, você pode alcançar o maior poder de ataque mágico possível. Graças à jogabilidade repetida, eu memorizei todas as combinações usadas no jogo original. Então isso tem que funcionar. Concedido. Um humano que se lembra dos gestos e mistérios de um deus esquecido. Herdou a vontade? O que isso significa? O anel está sendo absolvido. Parece que a restrição foi aplicada com sucesso. A voz diz: Eu estarei sempre te vigiando, aquele que herdou a vontade. Voltamos para o momento do ataque. Jovem mestre, magia de segundo nível! Os monstros correm para cima deles. Não é forte o bastante! Alan olha para eles e pensa. A esfera de relâmpago que deveria parecer brilhante, agora parece lamentável. Mesmo que eu esteja despejando toda a minha mana. Não importa o quanto eu treine, esse é o meu limite. E é por isso que é hora de testar a restrição e o preço que eu paguei.